Vamos abrir o último painel, falando sobre conclusões e perguntas abertas aos presentes. Vamos chamar o assessor jurídico da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Secretaria das Cidades do Estado do Rio de Janeiro, doutor Tiago Cardoso Araújo, por favor. Doutor Augusto Figueiredo, advogado e membro da RBF Região 4. Doutor Fabiano Magalhães, representante de Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E essa que vos fala, Ilma Trindade, presidente da ACE. Bom, vamos então abrir para as perguntas, né, endereçadas aí, não só para quem está aqui, né, gente, mas para quem já fez também a exposição, que participou. Se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta para os palestrantes anteriores, por favor, fiquem à vontade. Vou passar a palavra aqui para o Augusto. Não, eu acho que nós podíamos aproveitar agora para que os colegas, né, o Tiago e o Fabiano, possam fazer, o Tiago também é muito atuante também na parte de infraestrutura, né, que possam fazer suas contribuições finais e a gente segue para abrir para as perguntas. Por favor. Bem, na verdade, eu vou subverter um pouco o programa, Augusto, porque tinham me pedido uma apresentação, mas eu vou tentar transformar a apresentação em pontos de dúvida, mas não tem problema nenhum em relação a isso, né? Eu acho, tá, e essa é uma ideia com a qual fui amadurecendo ao longo do dia. Bem, a primeira coisa é agradecer a organização. Acho que para quem trabalha, e eu já trabalho há mais de uma década com obras públicas, contratos de parceria, eu acho que hoje foi um dia que nos permitiu sonhar e acreditar um pouco, né? Eu estava até no intervalo pensando, eu pareço até aquele conto de Natal do Dickens, O Fantasma do Passado, né? Porque já vi muitas histórias, talvez por conta da introdução de DBs, não terem um final tão bem sucedido. E o que eu percebo, já me valendo da fala do Flávio, é que há, né, uma sinergia gerada a partir da combinação de vários mecanismos aí presentes na nova lei de licitações. Nós temos um performance bond, que não é o performance bond dos nossos sonhos, mas traz a seguradora para a mesa como mais um agente capaz de envidar esforços rumo à conclusão da obra. Nós temos aí também, na figura trazida pela lei dos projetos certificados, aí o organismo independente, acreditado, que certifica esses projetos. Eu acredito que ele também, ao lado dos DBs, pode até mesmo robustecer e dar maior legitimidade perante as partes em relação dos DBs. E, por fim, nós temos a figura do financiador. Eu acho que o papel do financiador aqui ele é central, né? Primeiro porque, como nós vimos da experiência da América Latina, creio eu que o financiador, principalmente os organismos multilaterais, foram o vetor que acabou gerando a introdução dos DBs na América Latina. E não mais que, além disso, eu chamaria a atenção que, além da introdução entre nós aí pela porta do artigo 42, da 866, o financiador ele abre essa pauta de infraestrutura também para uma conversa de ESG. E aqui eu estou falando principalmente da introdução e da inclusão nos contratos do respeito aos princípios do Equador, que dizem respeito ao adimplemento de grandezas aí, socialmente e ambientalmente responsáveis. Com isso, não só nós temos uma obra, um projeto que se finaliza, que é entregue à população diretamente usuária daquele ativo de infraestrutura, mas também isso gera externalidades positivas para toda a sociedade. Então, começando aqui esse debate, essa conversa,
Será que é possível falar nesse mundo de amanhã, nesse mundo maravilhoso em que todos esses mecanismos funcionam bem, e aí eu diria que os DBs eles funcionariam como um maestro harmonizando todos os instrumentos, quando, mais uma vez, tomando a auditoria operacional feita pelo Tribunal de Contas, que fala em mais de 10 mil, 14 mil obras não concluídas. E aí, indo para o detalhe dessa auditoria operacional, a gente percebe que, e aqui eu estou citando de cabeça, mas algo da ordem de 47% a 50% dessas obras foram paralisadas por conta de projetos básicos inadequados, projetos com erros, projetos que não são passíveis de conclusão. Será que os DBs realmente conseguem fazer mágica quando a gente ainda está nesse estado de coisas? Veja, eu conecto a sua pergunta à apresentação da Beatriz, né? Essa provocação sobre o uso do DB nas obras paralisadas e inacabadas, a questão da fiscalização, acho que tudo o DB tem o potencial para iniciar um novo círculo virtuoso. Em que sentido? Né? E aí sim a gente pode falar de uma maneira mais própria dos DBs ad hoc, como nós mencionamos aqui em algum momento, mas não para o acompanhamento ad hoc, mas ele sendo ad hoc para a retomada do projeto, né? Quer dizer, você conseguir identificar os profissionais que podem mergulhar naquele projeto, entender o que bloqueou, enfim, articular uma conciliação, uma solução negociada para o destravamento do projeto. Se não consegue fazer isso, o DB entra dando uma decisão para destravar a obra, e, mais uma vez, é bom que a gente sempre se lembre disso, né? Quer dizer, as decisões que o DB dá no projeto têm única e exclusivamente a vocação de empurrar o projeto para frente. Né? O americano gosta de chamar a decisão do DB de rough justice, né? de uma justiça bruta, mas que, no fim, pelo que a gente conhece, de bruta não tem nada, né? Porque pela qualidade dos profissionais que atuam no DB, pelo nível de informação que eles têm, contínuo, né? Interação com as partes, e também pelo o grau de confiança que se desenvolve, essas decisões provam serem muito qualificadas. Então, em relação a essas obras paralisadas, eu vejo uma janela de oportunidade incrível nesse momento que nós estamos de implementação, de maior conhecimento, de uma autorização legislativa, digamos assim, né, na questão da nova lei de contratações. Então, eu acho que tem sim. Agora, obviamente, desde que os tribunais de controle possam enxergar muito bem a função do DB para esses projetos, né, e que nós possamos ter esse ajuste na forma de entender onde está o real interesse público a ser tutelado e protegido. Quer dizer, é o valor que vai se pagar ou é a obra entregue? Né? Porque o interesse da população é o metrô funcionando, é a ponte inaugurada. Tudo depois se resolve em perdas e danos, resolve na questão financeira. Como você bem falou, nós temos um avanço aí na questão do seguro-garantia, outras ferramentas financeiras, né? Então, conseguir amarrar essas garantias financeiras, talvez até um desenvolvimento, um fechamento comercial, e não da questão do contrato propriamente, também é uma coisa que pode dar mais tranquilidade. Essas decisões estão sendo tomadas, tudo bem, mas calma. O poder público não precisa ter medo de autorizar o DB a ter uma decisão, a dar uma adjudicação. Não precisa confinar ele na recomendação, porque eu tenho receio de perder poder. Não, ele está ali para dar decisão no limite e empurrar aquele projeto para frente. E depois se discute, usa essa garantia, segura essa garantia um pouco mais adiante, né? Então, é a forma que eu vejo. Bom, Fabiano, quer fazer alguns comentários ou abrimos para as perguntas?
Bom, muito bem. Então, como nós não tivemos perguntas ao longo do dia, a ideia era realmente usar esse momento. Perdemos aí, obviamente, e naturalmente, alguns colegas que já se foram, não estão mais aqui, mas estamos todos aqui disponíveis para as interações e para as dúvidas que, eventualmente, vocês possam ter. Circulamos? Deixa eu levar o microfone aqui. Não, temos um aqui? É porque nós... Boa tarde. Nós estávamos conversando aqui e estava conversando com o engenheiro Mário e ele fez uma pergunta curiosa se não poderia haver a constituição já do Dispute Board, né, esse no sentido da prevenção, já na fase de negociação do contrato para fechamento do contrato. Eu não entendi bem a pergunta. Por favor. Se vocês me permitem, eu vou explicar. O Dispute Board ele não foi imaginado para isto. Por quê? Porque esta fase da negociação é totalmente comercial. E o objetivo do DB é técnico. O foco dele é a execução do contrato, é a conclusão da obra ao preço e ao prazo que foi orçado. Então, esse é o foco principal do DB e, por isso, esta formação de 2 engenheiros ou 3 engenheiros, para que a gente tenha uma garantia maior da eficiência e do foco no contrato, na obra. Tá? E até agregando aqui, Bia, há de se lembrar também que nós, pelo DB, no momento que nós realmente somos indicados, assinamos o contrato tripartite, nós passamos a trabalhar em defesa do contrato, né? A defesa do projeto, dos interesses individuais das partes, né? Isso é um ponto também muito interessante nos dispute boards, que ele é o único método que ele se forma e ele se confirma ainda na convergência das vontades que levam à contratação, né? Então, estão todos ali buscando o melhor para o contrato, né? Faz essa contratação, a partir daí, como todo contrato, se une e aí depois começa a separar, né? E o DB passa a defender o contrato das partes, né? Isso. Eu até também manifestei esse posicionamento, que eu achava que não deveria, até porque compromete essa questão da neutralidade, né? O DB não é para estar à mesa ali na fase negocial, discutindo aspectos comerciais, mas achei interessante, foi uma dúvida que levantou, e acho que é interessante trazer aqui para todos. E também é importante, pode passar, depois eu passo agregando mais um pouco também, que algumas vezes, algumas decisões nossas no DB, muitas vezes nós levamos em consideração pontos negociais, pontos da época da fase da licitação, perguntas feitas pelas partes, como o contratante ali, o responsável de administração pública respondeu. E, por exemplo, temos casos até nos projetos de reconstrução com câmbio, que a Bia também faz comigo, a mesma pergunta, é uma série de projetos com uma retaguarda ali semelhante. Então, em alguns casos, perguntas iguais levam a decisões diferentes. Por quê? Porque na fase da contratação houve perguntas e as respostas foram diferentes, levando a decisões diferentes, né? Não, o ponto que eu estava comentando com ela era o seguinte: antes do contratante dar o termo de início de obra para o contratado, será que não valeria a pena algum comitê analisar pontos já falhos do contrato na partida e aí essa questão do acompanhamento já ser muito mais tranquila para frente? Eu acho que foi um procurador que falou mais cedo que todo contrato é imperfeito. Não dá para você tem que partir dessa premissa, porque você não consegue imaginar tudo que pode acontecer de problema, né? Então, era só nesse aspecto. A função do membro do DB não é consultor das partes. Ele não está ali para isso. Mesmo quando um membro do DB detecta
um erro de negociação ou uma resposta inadequada lá na fase de edital, mas é aquilo que vai valer para aquele contrato, ele não pode se pronunciar e dizer a opinião dele. Então, não se presta para isso que você está propondo, percebe? É uma função um pouco diferente. Ele não está ali para resolver problemas que as próprias partes criaram e não pediram ao membro do DB dar uma decisão. Isso é super importante a gente ter em mente. Os membros do DB só podem se manifestar se provocado. Então, quando as partes trazem um problema, aí sim ele vai poder se manifestar. Se as partes não trouxerem, jamais um membro do DB poderá levantar um problema. Boa tarde. Eu queria só fazer um comentário, né? Quando a gente fala de 14 mil obras paradas, né? E aí o representante do Poder Público falou que a gente tem projetos básicos com problema, erros e tal, né? Acho que a comunidade como um todo vai se surpreender, porque, na verdade, o Poder Público contrata uma obra, contrata uma construtora. Ela dá preço para fazer aquele escopo. E lá na frente ela vai reclamar que faltava alguma informação atrás, entendeu? O conceito de projeto básico ele é fluido. Está escrito lá na lei, mas você não consegue precisar até onde ele tem que ir. E, por si só, isso já é uma fonte de disputas no contrato, entendeu? Eu acredito que o DB não vai resolver 14 mil obras paradas, mas ela vai distinguir maus contratantes, maus contratadas, e vai concorrer para o sucesso da maior parte delas, entendeu? Quer dizer, às vezes a gente acha que a contratada teve um projeto básico falho. Gente, ela é especializada naquilo, ela faz obra, ela contrata obra, ela tem espaço para perguntar e não pergunta, porque ela acredita que vai ter uma oportunidade outra lá, de conseguir ter um êxito melhor se não perguntar, entendeu? Então, eu acho que uma das principais coisas que o DB faz, eu tenho experiência de ter vivido é limpar esse ambiente de contratação, entendeu? Falsas expectativas, preconceitos, tudo isso vai embora, porque você tem um ambiente, tem uma assessoria, não é assessoria, tá? Mas você tem pessoas qualificadas para emitir opinião sobre problemas. E aí, sucesso do modelo que a gente tem é de ter agregado ao time um advogado, porque aí você tem uma manifestação muito mais robusta, né? E se ela for errada, quem vai recorrer, quem vai ficar insatisfeito dela, tem a partir dela um espaço para poder brigar melhor, entendeu? Parabéns à ACE, parabéns CBMA, parabéns PGE, parabéns Dispute Board Resolution Board Foundation. Eu gostaria só de comentar brevemente, inicialmente dizer que eu concordo, e mais uma vez isso me faz concluir que realmente esses instrumentos que não foram inaugurados pela 14.183, mas que tendem a ter maior difusão, maior aplicação, eles podem formar uma sinergia com os DBs, reforçando a eficácia deles. E o que eu quero dizer aqui? Pensando principalmente na matriz de riscos, que é prevista na 14.103. Não é que na 8666 nós não tivéssemos uma preocupação com riscos, só que ela não era explícita. Eu brinco que divisão de riscos na 8666 era uma coisa meio poltergeist, porque a gente via ali, captava alguma influência quando percebia os diferentes regimes de empreitada, muito embora isso não fosse de maneira tão explícita, mas nós conseguimos intuitivamente compreender a diferença dos riscos atribuídos quando nós comparávamos, por exemplo, uma empreitada por preço unitário versus uma empreitada por preço global. E era poltergeist também porque os instrumentos que existiam à disposição para interagir com esse risco eram muito limitados. Basicamente, aí, a construção teórica era muito apegada à teoria das áreas.
Então, quando a gente muda esse cenário para uma preocupação de ex ante, ter uma matriz de risco, e uma matriz de risco que vai disciplinar também a quem compete eventuais erros de projeto, isso vai reforçar a atuação dos DBs. Por quê? Porque eles vão ter parâmetros definidos ex ante que são capazes de lograr a adesão das partes. No final do dia, é muito mais fácil que todos concordem quando os critérios são colocados antes que o problema surja. Sí, una disputa contractual no surge instantáneamente, siempre tiene una historia, demora en gestarse. Empieza normalmente entre dos opiniones distintas sobre algún aspecto, luego la disputa o la diferencia de opinión crece hasta que finalmente se convierte en una disputa contractual. Lo que quiero decir es que la función de asistencia informal del DB debe ejercerse lo más temprano posible para que sea exitosa y cumpla con la finalidad. Pero cuando se pide asistencia informal u opinión, cuando la disputa ya se produjo, normalmente las partes van a ver que lo que la DB diga es como una especie de borrador de decisión y no se van a ver, digamos, con simpatía a aceptar como opinión, porque lo van a considerar que es casi un draft de una decisión. Entonces, la recomendación es que la asistencia informal se solicite lo más temprano posible, apenas surja la diferencia de opinión sobre algo, entonces hay que preguntarle al DB, ¿no? No esperar que la cosa crezca y crezca y crezca como bola de nieve, porque aí já não há forma de actuar. Perfeito, Carlos. E realmente é essa percepção que nós temos na prática, né? E é mais um aporte à questão do lado negativo do DB ad hoc, né? Quer dizer, até a formação desse comitê ad hoc ela é diferente, porque, pensando, a formação do DB é a formação do tribunal arbitral. Numa formação de tribunal arbitral, as partes já têm uma disputa, já sabem o seu caso, e a própria composição do tribunal arbitral ela é algo muito beligerante, né? É a paranoia que nós temos vivido hoje. No primeiro momento da arbitragem, um pouco atrás, chamamos a paranoia do devido processo legal. O árbitro que negava a prova porque ele não via necessidade, está cerceando defesa. Muito bem, os árbitros passaram a aceitar, assim, os que querem menos problema em relação a isso, aceita a prova para não ter discussão. Agora nós estamos na paranoia dos impedimentos, das suspeições, que nada mais é do que uma tática de guerrilha para tentar formar um tribunal arbitral que pretensamente seja mais favorável à tese que você vai defender, né? E no DB, uma das grandes belezas do DB permanente é essa. Não tem tese nenhuma ali sendo discutida. Você vai buscar o melhor presidente disponível, os melhores membros técnicos, e ter o melhor DB possível para acompanhar o seu projeto. Pensando no DB ad hoc, boa parte dessa beleza já fica com tons de cinza, né? Porque você já vai ter uma tese, você já vai querer, talvez, um perito que você entenda que possa ser mais favorável à sua abordagem, o próprio presidente. Então, também muito do que nós temos de positivo murcha, né? Então, mais uma vez, um DB permanente, que seja acionado pelas partes para decisão de adjudicação da melhor forma possível, né? E que possa acompanhar o projeto até o seu final. Bom, eu vou fazer aqui uma provocação, contando um caso concreto, vivido, e gostaria da opinião dos colegas aí, envolvendo a administração pública, envolvendo da RBF também, quem quiser participar. Em 2018, eu assessorei uma empresa num contrato de saneamento no Nordeste do país, em que tinha o financiamento do Banco Mundial e foi constituído um dispute board. No contrato, constituído não, constava uma cláusula contratual de formação do dispute board
e arbitragem, caso não fosse, caso as partes resolvessem seguir por arbitragem. E assinou-se o contrato e tinha-se 30 dias para constituir o board. A administração pública informou o seguinte: não autorizo a constituição do board, porque não previmos isso no edital, essa verba. Considerando os custos médios de um dispute board, contrato de 24 meses, isso demandaria 720 mil, mais ou menos, para as partes dividirem, né? Aí a contratada fez a seguinte proposta: tudo bem, eu arco com os custos e apresento um pleito. Arco com os custos de nomear um board, você escolhe uma parte, eu escolho a outra, os dois escolhem o presidente, e eu entro com pleito, já que você não previu essa verba, vamos fazer um aditivo. Daí a administração pública disse o seguinte: não autorizo, porque o board não pode emitir uma decisão para justificar a sua composição. Isso não estaria sendo uma forma, né, assim, imparcial. E ficou-se nessa questão, não se constituiu o board. Resultado, arbitragem, saiu a sentença agora, em final de 2022, de pleitos, total de pleitos 32 milhões, 23 milhões de sentença arbitral favorável à contratada. Comparando uma despesa de R$ 360 mil que a administração pública teria com a formação de um board, com os 23 milhões que ela teve que arcar por conta, óbvio, saiu a sentença, tem lá todos os recursos, mas, enfim, vai aí a minha pergunta. Qual seria o melhor método, né? Pode um DB, nesse caso, emitir uma decisão de um pleito que reivindica a sua própria Constituição? Veja, Irma, poder pode, e até modernamente, algumas vezes, eu, por acaso, também já enfrentei em um DB um questionamento sobre a competência do DB em relação à apreciação técnica. Uma das partes dizia que o assunto era técnico demais para ser apreciado pelo DB. Aí eu falei, olha, verdade, tem alguns casos no mundo que contrariam essa sua posição, mas, simplesmente falando sobre a questão da competência, tem-se utilizado, muitas vezes, a semelhança do que acontece na arbitragem, o princípio da competência, para que o próprio DB ele possa afirmar sua competência para aquele caso. Então, eu não vejo nada de irregular nisso, desde que o contrato, de fato, primeiro, preveja a questão do DB. Quer dizer, nesse seu caso, tem um ponto aí complexo, a questão do pagamento apenas por uma das partes, então tem uma parte aí mais nebulosa, que talvez dependesse um pouco mais de discussão, mas quanto assim, à sua própria competência, sim. Até aproveitando que estamos numa casa jurídica aqui, uma provocação até recente sobre esse enfoque de ter o DB ou não, uma função jurisdicional, né? Quer dizer, no enfoque mais moderno de jurisdição, um órgão, quer dizer, um mecanismo, profissionais que são empoderados pela parte para dar decisões, para solucionar problemas, no fundo, para pacificar uma relação jurídica. Aí estamos no ponto que a jurisdição é uma provocação um pouco mais ampla, né? Mas se conecta também com a afirmação da sua competência para dar a decisão. Tem muita coisa bonita de ser explorada nessa sua pergunta. Algum dos colegas quer agregar alguma coisa? Não, Augusto, só um comentário muito breve, né? Até pensando em jurisdição, cada vez mais a gente pensa em jurisdição como garantia, e não como função, né? O que prescinde desse elemento de estatalidade. A ideia é dirimir com justiça. Então, é totalmente compatível com essa visão. Eu tive medo da Ilma, porque quando você começou a descrever o caso, eu pensei, isso vai dar improbidade. Né? Mas... Então, outro aspecto importante que está por trás desse questionamento também é a questão do pagamento.
O que a gente tem dito recorrentemente é que o órgão público tem que prever uma linha para o DB no orçamento. Aí não haverá mais esse questionamento, né? Então, é muito importante que se tenha essa visão de que é um instrumento a favor do contrato e que ele tem um custo mínimo irrisório e que cabe uma linha no orçamento para ele. Bia, só agregando também, realmente acho que esse é um ponto muito importante, como estamos nesse momento, o Rafael já não está mais aqui, mas ele mencionou essa necessidade de definir alguns pontos que devem estar presentes nos planejamentos, né, nas licitações, nos editais para a utilização do DB. Essa questão da remuneração do DB do pagamento também é muito importante. E, para isso, as câmaras prestam um serviço muito útil às partes e ao DB, porque os DBs, quando eles são auto-administrados, que é o modelo que foi praticado no mundo a vida inteira. Em outro cenário, né, principalmente questão de publicidade, né, de outras discussões que a gente tem aqui, mas com as partes com mais intimidade em relação a isso, que nós temos vivido, inclusive também no Peru, que é natural, e certamente viveremos aqui, se tivermos DBs não administrados, é uma dificuldade muito grande, principalmente por parte do DB, de faturar os pagamentos, de dar um ritmo melhor nesse pagamento, as decisões também muito difíceis, porque vejam, por exemplo, na arbitragem, normalmente o tribunal ele dá a sentença, mas ele solta quando está quitado. Agora, o ritmo de execução do DB, com essas decisões de 60, 90 dias, muitas vezes a parte insatisfeita vai e não paga, e o DB já emitiu a decisão. Então, também nessa dinâmica, o DB e o projeto ficam muito exposto. Então, tudo isso para dizer que é muito importante ter uma provocação já de ou utilizar as câmaras, preferencialmente, na administração de DB, e ter um buffer de pagamento para o acionamento do DB. Quer dizer, você consegue fazer um depósito inicial e aquilo vai consumindo e repondo, garante a dinâmica e o funcionamento daquele mecanismo, apesar da eventual insatisfação de alguma parte aí que esteja sendo menos favorecida pelo resultado da decisão, né? Boa tarde, queria parabenizar mais uma vez pelo evento. Nós aqui na PGA fazemos vários e o de hoje, sem sombra de dúvida, foi um dos mais bacanas aqui do ano de 2023. Estava bem legal. Eu tenho uma dúvida, não sei se foi enfrentada, eu cheguei um pouquinho, metade da primeira palestra da tarde, mas eu queria saber se já há alguma sinalização de Tribunal de Contas a respeito de dispute board e se, a partir de manifestações do Tribunal de Contas a respeito de arbitragem, se não há algum receio de que o Tribunal de Contas possa vir a ser um agente dificultador da eficiência, da efetividade de Tribunal de Contas, de dispute boards. Vejam, sempre há o receio dos tribunais acabei capturando aqui a resposta, porque a gente estava se olhando, depois eu, enfim, circulo e falo, e pela vontade de falar, mesmo porque eu vi o sorriso do colega do TCU, e eu acho que ele tem que contribuir com essa resposta. Mas, assim, é natural que se espere um dificultador. Eu acho que e o olhar é esse, acho que faz parte desse aprendizado, né? Mas ele não pode se tornar esse dificultador. Temos que ser capazes de mostrar aos tribunais de controle que o dispute board é um aliado do projeto e que nós temos um ganho lateral, não só da prevenção de disputas, né, da eventual decisão que impulsiona o projeto para frente. Não à toa, os bancos mundiais exigem que se coloque DB no contrato. Banco não tem sugestão de pendurar custo. É porque ele vê que é um aliado, ele quer que o dinheiro dele seja colocado e que chegue até o final, né? Eu acho que um grande aliado que os projetos também vão ter são as seguradoras. Enfim, eu acho que tem uma redução de prêmio vindo a galope no momento que as seguradoras virem que o projeto com DB ele tem uma entrega mais alta. Então, eu posso diminuir o prêmio disso, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, o importante é que nós sejamos capazes de mostrar que os DBs contribuem com o projeto, e não que são um custo que você quer diminuir. Não vou botar o ad hoc, um membro para pagar um cafezinho ali para resolver. Não é por aí, né? Então, é um novo ator
como eu comento, até é um novo ator. Há pouco tempo nós não tínhamos o colega que faz a parte de segurança do trabalho, não tinha o do meio ambiente. Agora você tem um aliado da gestão do contrato e para a conclusão do projeto. Por favor. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Alden Mangueiras, estou consultor jurídico do TCU. Veja como ele é simpático, ele é do Tribunal de Contas. Olha... Dizem que somos boas pessoas. E quem vê cara, vê coração. Mas, assim, aproveitando a provocação, o tribunal está mudando um pouco essas discussões, essa visão sobre as soluções de conflitos, né? É natural que o tribunal exerça o seu dever-poder de exercitar o controle, é missão constitucional, mas o tribunal tem mudado. Tanto é verdade que o atual presidente, o ministro Bruno Dantas, baixou uma diretriz, e esse ano foi publicada uma instrução normativa que criou exatamente a possibilidade de solução consensual de controvérsias com a administração. Foi criada até uma unidade específica aí. Agora, uma coisa é certa, o dispute board ainda não é algo que está se discutindo. O tribunal está aprendendo a aprender em relação a essa temática. Isso tanto é verdade que, recentemente, alguns colegas participaram de alguns cursos, né, começando com a parte de mediação, avançando um pouquinho, conhecendo um pouco a arbitragem, mas ainda o próprio dispute board não é algo que tenha sido discutido. Não vejo o tribunal como, a priori, um órgão que hoje ele vai querer colocar dificuldade. Mas o tribunal já viveu, numa quadra não muito recente, uma disputa, por exemplo, com a Controladoria Geral da União e a AGU, em relação, por exemplo, ao acordo de leniência. Não fez parte, não está na lei, o órgão está lá, então ele quis exercer suas competências plenamente, independente daquilo que vinha sendo discutido lá. Só quero fazer esse contraponto, eu acho que é saudável, o tribunal quer que as obras não fiquem paradas, que a infraestrutura caminhe, que a sociedade tenha acesso a bens e serviços de qualidade, a tempo e hora, da mão para a boca, como ele necessita, a sociedade necessita. Mas é verdade que isso é uma mudança de cultura, né? A gente vem conversando, a ideia é estreitar laços e estreitar conversas, trocar figurinhas, experiências, informações, expertise. Eu até fiz uma provocação, tanto nos cursos que eu tenho participado, como hoje aqui com alguns colegas. Olha, chama a gente para que vocês tenham também a real noção o que é o órgão de controle, como bem falou a Bia, e ela comentou, como são sonegadas informações ao tribunal e prestadas de maneira equivocada, exatamente para fugir ao controle. Aí é pouco que o colega comentou, o mau gestor e o mal contratado. Isso é um problema, a gente está falando aqui, talvez a visão de muitos aqui, é a visão do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, locais desenvolvidos. Só que o tribunal não audita a obra só aqui. Ele vai verificar, como está no estudo do tribunal, creches, por exemplo, no interior, que a sociedade não tem acesso, hospitais, postos de saúde, e isso é invisível para a maioria de nós, porque a gente se preocupa com as grandes obras em concessões de serviços públicos, que é onde tem a maximização do investimento estrangeiro, e a gente esquece que tem essas outras questões. Acho que ainda existe um gap muito grande em relação aos entes estatais. Mas, aproveitando e respondendo, acho que nós somos parceiros nessa quadra, é uma quadra muito profícua para que isso caminhe. E vem ao encontro da própria iniciativa que o Supremo Tribunal Federal, tem com relação à instalação lá de soluções consensuais, né, de controvérsia. Eu acho que isso não é à toa, tá bom? Obrigada. Alden, desculpa, posso só complementar? Pode. Alden, eu queria só complementar o seu comentário com... Acho que você falou duas coisas muito importantes, né? Que a primeira é que há a necessidade aí de uma mudança de mentalidade, e a segunda é que o tribunal não tem obstado essas novidades. Eu conheço dois precedentes do TCU envolvendo o Dispute Board, eram duas previsões em contratos de concessão rodoviária. E, de fato, o que aconteceu, né? Já ilustrando a parte do conflito cultural, o corpo instrutivo se posicionou contra.
né, talvez um pouco arraigado de uma mentalidade mais adversarial, ainda colocando como um certo dogma, um certo tabu, a noção de indisponibilidade do interesse público, mas quando isso foi levado a não, no próprio corpo deliberativo, e aí eu me lembro de um excerto do ministro Zindler, que eu acho que foi o relator do segundo caso, em que ele chega a comentar que o Tribunal de Contas não tem nada a se opor em relação a novos instrumentos, especialmente quando esses instrumentos já têm sua eficácia comparada e contribuem para a eficiência, contribuem para a fluidez do contrato. E acabou aprovando, com ressalvas, depende de uma regulamentação ainda da ANTT, mas em relação ao instrumento, de fato, não houve oposição do Tribunal de Contas, como aqui também, no Rio de Janeiro, não houve oposição do Tribunal de Contas do Estado à previsão da instauração dos comitês técnicos no contrato de saneamento, de concessão de saneamento. Só para aproveitar, o tribunal está examinando uma série de contratos em andamento, que foram submetidos justamente à tentativa de solução consensual em diversas áreas, energia, ferrovia, rodovias, exatamente para que nós venhamos a discutir, e isso vai ser o laboratório justamente para que a gente possa enfrentar novas formas de atuação do tribunal, procurando a solução consensual. Eu acho que esses resultados, quando começarem a aparecer, aí eles vão realmente ditar uma mudança, talvez um pouco mais rápida e vertiginosa nessa linha aí, tá? Só para ilustrar. Eu queria contar para vocês que a gente tem boas notícias. Em novembro de 2019, pena que foi logo antes da pandemia, então ficou um hiato aí, nós, da RBF, fomos convidados a falar no TCU sobre Dispute Board. Nós fomos, foi uma reunião muito interessante, em que a gente percebeu claramente quais setores estavam mais à frente e quais estavam mais atrasados para compreender o que é o Dispute Board. Então, há essa vontade de conhecer, de aprender. E agora, pós-pandemia, nós já fomos procurados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas do município de São Paulo também para falar sobre Dispute Board. Então, estamos evoluindo, essa é a boa nova, né? Estamos evoluindo. Eu tinha esquecido dessa decisão da ANTT. E, salvo engano, ele condicionou a regulamentação, né? O que é uma sinalização não muito boa, pelo menos é de 2020, né? Por aí, né? Ou seja, que deixa muito pouca relevância para a autonomia do contrato em regular, né, determinados assuntos. Mas esse tipo de diálogo é fundamental. É importante fazer um diálogo também com o MP para evitar a improbidade que o Tiago falou ali. Exatamente, que esse é o ponto. É positivo até o momento de que realmente não obstaculiza. Não, eu entendo, só espero que regule. Mas vem esse ponto. O que vai ser regular? Qual é o nível de regulamentação que se espera? Porque a autonomia do contrato está previsto, regras, né? O que mais? Mas, enfim, é positivo. Sejamos otimistas. Muito bem, mais alguma pergunta? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a PGE pelo evento, evento bem significativo. A iniciativa, com certeza, até dentro da linha que foi tratado aqui sobre curva de aprendizado, é muito importante para quem trabalha com isso. Eu sou advogado público em Macaé, né, interior do Rio, e importante ver o Tribunal de Contas da União e deixar aqui a provocação que essa discussão venha a ser continuamente tratada com os órgãos de controle, né, Tribunal de Contas do Estado do Rio, Tribunal de Contas do município do Rio, né, Ministério Público e o Poder Judiciário também, né, instituição que
pode vir a ser questionada futuramente com contratos. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma sobre a importância e o potencial do uso do dispute board a nível de contratos, principalmente contrato administrativo. A nova lei de licitações, para mim, ela positiva, de forma muito emblemática e cláusula geral ali, de forma que dá máxima efetividade ao princípio do consenso, para mim, e a eficiência no âmbito da administração pública, quando prevê ali a previsão expressa do Comitê de Resolução de Disputas, né? E, por outro lado, já indo para o meu questionamento, o artigo 151 da lei, ele vem em boa hora e traz e fala sobre direitos públicos patrimoniais de natureza disponível, né? E traz um rol ali exemplificativo do que poderia ser isso, a exemplo de direitos, reequilíbrio econômico financeiro do contrato, por exemplo. E aí, pegando uma carona na provocação da colega da mesa, por outro lado, a lei traz ali limites para alterações quantitativas e qualitativas no contrato administrativo. E aí a minha dúvida e questionamento seria se o comitê estaria, de certa forma, se as decisões do comitê poderiam, de forma segura, gerar termos aditivos do contrato, né? Ou seja, se termos aditivos de quantitativo e qualitativo, se eles poderiam estar aí dentro dessa margem do que a gente poderia chamar de direito patrimonial disponível para fins de segurança jurídica do gestor e daqueles envolvidos no contrato administrativo. Eu senti que pergunta difícil passam para mim. Não, Augusto, estou brincando. Eu tenho essa dúvida. Eu acho que esse limite de 25% e 50% para a reforma, na verdade, é uma proxy que protege o princípio licitatório. Acho que Zambon concorda comigo, para não ter uma ideia, uma pauta objetiva do que desnatura ou não o objeto. Eu acho que dentro desse limite não haveria qualquer questionamento em relação a uma recomendação, mesmo uma determinação, para que fosse celebrado uma alteração no projeto, que se refletisse com uma alteração no orçamento, e isso vinculasse de alguma maneira as partes, caso elas não mostrem resignação. A minha pergunta, e aí eu também divido essa dúvida com vocês, eu acho que esse é um ponto que merece reflexão, ele não é tão trivial, caso o DB atente para a necessidade de uma alteração que seja indispensável à continuidade da execução do projeto, e isso ultrapasse esse percentual, será que sem que haja uma alteração legislativa, isso seria admitido considerando o ordenamento jurídico vigente? Veja, nós temos sempre que pensar, e até para poder continuar trabalhando essa ideia de um DB puro, de um DB único, não vou criar um DB que seja para contrato público, nós temos que ser capazes de ver o DB como o defensor do contrato que nós falamos daquilo, né? Então, no momento que o DB atua para defender aquele contrato, ele precisa entender também quais são as restrições daquele contrato, qual é o universo em que aquele contrato está inserido. Se, para a execução daquele contrato, se para a execução de um aditivo, o sistema jurídico e o contrato têm uma limitação, isso tem que ser considerado pelo DB, né? É claro que nós temos aí um desafio novo, nós estamos começando a implementar o método em contratações públicas, mas, de uma forma pura, é isso. E mais, não esquecer que o que nós esperamos do DB, é claro, isso é um dificultador, mas, veja, nós queremos que ele seja capaz de continuar empurrando aquele projeto para frente. Então, se isso fica muito difícil, o DB não pode dar decisão, já temos aí um contrato paralisado, é o que a gente não quer. Então, temos que buscar uma resposta dinâmica, segura para as partes, para o contrato, para a administração pública, mas sempre pensando nisso. A decisão do DB é uma atuação limite. Na verdade, o DB não deve querer, a gente não gosta de dar decisão, não queremos dar decisão. Devemos ser capazes de resolver aquele problema ali a quente
e dar essa decisão no limite para que esse contrato continue sendo executado. Eu queria fazer uma observação, porque esse assunto é super interessante, a gente podia ficar a noite inteira aqui debatendo, mas há uma coisa muito curiosa, especificamente sobre essa questão de extrapolação do limite, né? Até já tem jurisprudência, inclusive o Tribunal de Contas da União, que, havendo alterações qualitativas devidamente justificadas, imperativos, você pode extrapolar o limite. O que eu vejo que vai ser o grande desafio é que a gente que lida com essa área, a gente vê, e é compreensível, que os gestores públicos ficam apavorados de conceder algum, concordar com alguma... Vai tomar um cafezinho lá que... morrem de medo dos tribunais de contas e morrem de medo, mesmo tendo justificativa técnica, etc. e tal, o medo de concordar com uma extrapolação superior a 25%, por exemplo, em caso de obras, faz com que eles recuem, né? Eu entendo que, como Augusto mesmo falou, o DB tem que estar aí para privilegiar o contrato e zelar pela continuidade do contrato e, obviamente, se houver motivos, né, e amparo legal para essa extrapolação, imagino que o DB vai se posicionar, né, no sentido aí favorável a essa extrapolação. Aí a pergunta que eu faço, Augusto, é o seguinte: sentando na cadeira de, se eu fosse um gestor público, estaria passando pela minha cabeça o seguinte: vamos admitir que seja só, não haja uma decisão do DB, seja só ainda a questão da prevenção. O fato de haver o DB aí atuando, né, um DB permanente atuando, já traria ao gestor público, né, conforto suficiente para ajudá-lo a respaldar essa decisão? Eu entendo que sim. E eu acho que isso é muito importante, porque, às vezes, e a gente vê demais, o gestor público ele teria amparo legal para tomar aquela decisão, mas não estou criticando, compreensivelmente, o medo, né, de ser responsabilizado por essa questão de extrapolação fala mais alto. Então, eu acho que, nesse sentido, o DB até vai ajudar, porque o DB estará ali olhando, estará também olhando essa questão das justificativas, e eu acho, então, que isso vai facilitar e ajudar, né, a remover obstáculos, porque esse receio, esse temor dos tribunais de contas tem sido um verdadeiro obstáculo à celebração de aditivos e à solução de uma série de problemas. Sim. Louvável a fiscalização, não estou criticando os tribunais de contas, não, gente. Eu estou só comentando aqui, é realidade, isso acontece, todos nós vemos isso, né? Verdade. E veja, também é um ponto interessante saber que as partes, ao desenhar, né, na licitação, enfim, na construção do contrato tripartito, que é o nosso mandato, né, é a nossa Bíblia, como nós vamos atuar, não há nenhum problema de mencionar que o DB, para suas decisões, deverá considerar isso, os enunciados dos tribunais de controle, A, B, C. Então, assim, as procuradorias também podem nos ajudar, né? Nós vamos defender o contrato. Quais são as armas, né? Como é que é o jogo? O que querem que considere? É isso. Então, não precisa manietar artificialmente, tirar esse poder. Simplesmente desafonte, né? Não, você não vai decidir sobre isso. É uma bobagem, é uma pena. Você vai estar ganhando, tendo menos retorno do seu dinheiro do que deveria ter. Sim, aprecie amplamente os assuntos que foram submetidos. Nos ajude a entregar esse contrato no prazo, mas considere essa sequência aqui da sua prestação, como acontece também na arbitragem, né? Nos contratos coloca, a lei aplicável é essa, o tribunal deverá considerar também na decisão isso, né? Muito bem, assim ficam todos sabendo, o combinado não sai caro, né? Rodrigo. Eu vou fazer duas colocações, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, por favor. Eu vejo o DB como um agente estabilizador
desse problema envolvendo a alteração qualitativa que supera. Porque quando você pega o grande precedente do TCU nesse tema, o que ele exige do gestor é, basicamente, uma análise de custo-benefício. Né? O que vale mais a pena? Eu fazer uma nova licitação para terminar a obra ou terminar a obra com a superação dos limites? Então, eu vejo o DB como um agente analisador desse custo-benefício em colaboração com o gestor público. Mas eu vejo a grande potencialidade aí do DB, que o DB estruturado, né, incorporado à realidade da administração pública, ele acaba com um déficit reputacional que a administração pública tem nesses casos, porque ele passa a ser um agente neutro na análise dessa eventual necessidade de superação. Porque, sob a ótica do TCU, e podem me corrigir também se eu estiver errado, tem um problema aí de déficit reputacional. Aquele mesmo sujeito que fez o projeto básico, que deu ensejo à alteração qualitativa superior a 50%, não raro é o sujeito que vai dar a manifestação pela superação dos 50%. Então, isso gera no TCU, com razão, alguma desconfiança. Então, eu vejo que o DB pode afastar um pouco desse problema reputacional da administração pública nesses casos. Eu queria complementar, falando, a gente fala muito, né, o DB, ele dá essa segurança, ele faz, mas entrando um pouquinho no mecanismo do DB, em geral, o DB, um board composto por 2 técnicos, 2 profissionais, com experiência comprovada, renomada no mercado, e um advogado, geralmente preside o DB. Toda reivindicação que vem, quando acionado o DB, os técnicos, Beatriz é uma representante técnica também, assim como nós aqui na ACE, nós analisamos todos os termos com uso de metodologias reconhecidas, conceituadas no mundo todo. Nós fazemos uma análise investigativa, nós analisamos se teve impacto no cronograma, como é que está a consistência dos registros, como é que estão, qual foi, se teve perda de produtividade, como a gente mensura essa perda de produtividade. Então, quando a gente gera um documento, e aí o jurídico faz a contextualização jurídica, para que aquela decisão saia de uma forma totalmente consistente, técnica e juridicamente. Então, quando a gente fala assim, não, a gente dá segurança, o DB dá segurança, é importante ver que tipo de segurança é essa. Né? São 2 profissionais técnicos, ou seja, 2 visões técnicas debruçadas sobre temas, né, inerentes ao contrato, obviamente respaldado não só nas normas técnicas existentes, como nas metodologias, formas de cálculo, memórias de cálculo, tudo respaldado, tudo detalhado, com rastreabilidade às informações do contrato. Então, são documentos absolutamente robustos em termos de consistência técnica e jurídica, porque há um enquadramento jurídico daquilo que foi apurado, quantificado, analisado. Então, quando a gente emite uma decisão, essa decisão, ela, de fato, pode ser apresentada, defendida nos tribunais de contas, tranquilamente, salvo a probabilidade remotíssima de algum equívoco, né, nós temos a redundância de 2 técnicos. Né, então, onde um avalia o que o outro fez, há um contraponto, há reuniões internas, há reuniões de alinhamento, inclusive com o advogado que é presidente, para que saia um documento de fato consistente. Então, esse amparo, esse conforto, esse subsídio ao administrador público, ele não é um simples documento, ele é um parecer bastante consistente. Então, é importante a gente pontuar isso, até para que muitos que não conhecem como é uma decisão, saibam o que é que eles vão receber. Né? E não é assim, e é de uma forma totalmente imparcial. Não existe uma defesa para um lado nem para o outro. É uma visão do contrato, com base naquilo que a experiência, a expertise técnica e jurídica
desenvolvem. Então, acho que é importante a gente pontuar isso. Mais alguma pergunta? Bom, então, Fabiano, por favor, faça as honras da casa. Obrigado, Augusto. Eu vou brevemente só agradecer a todos vocês por participarem aqui, agradecer especialmente em nome do Procurador-Geral, Bruno Dubê, em nome de todo mundo da Procuradoria, todos que participaram também, Tiago e Rodrigo Zambão, que estão até agora aqui, mas agradecer especialmente ao Augusto e à Ilma, e ao Flávio, que infelizmente teve que sair em razão de compromisso acadêmico, de uma aula que já estava marcada, mas que só com a ajuda de vocês a gente conseguiu, literalmente, em 2 semanas, ter a sorte deles estarem aqui, mas preparar esse evento que, particularmente, por 2 motivos, foi muito especial. Eu acho que é um pontapé, pelo menos em tamanho e em qualidade, no estado do Rio, talvez no Brasil, no evento, nesse tema que vai ganhar cada vez mais importância no Brasil. Eu acho que é um primeiro, não tenho conhecimento de outro, e eu acho que é um tema que também toca muito num dos pilares da gestão do Bruno, de consensualidade, de participação, de abertura a outros atores. Eu acho que sem a participação de todos, de se abrir para sentar à mesa, acho que a gente não chega a boas e eficazes soluções. Eu acho que esse evento é simbólico também por isso. Então, agradeço de novo e obrigado a vocês. A casa está sempre aberta aqui.